Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Olá, Vitão, tudo bem? Boa Tudo certo? noite. Boa noite, Oi, Vitor. Como vão? Tudo certo? Aqui nós Bom, estamos em seja bem... quarentena. Boa noite. Todo mundo dentro de casa aí. Boa noite. Todo mundo intocado, né? Boa Faz noite, parte. Ângela. Parabéns, Ângela. Parabéns, Angela, na Obrigada, verdade. obrigada. Parabéns, querida. Agora eu vim aqui para o meu computador, que agora eu fiquei num ambiente diferente da Lu. Obrigada. Isso aí. Vamos lá então, pessoal. Primeiramente também seja bem-vindo aí quem entrou pela primeira vez, né? A gente agora, nessa segunda parte, né, do encontro, a gente vai conversar sobre o livro A Revolução de Sítios Espartejado, do Guilherme Romano, né? E acho interessante só pontuar que esses encontros a gente grava e depois disponibiliza no YouTube, tá bom? Então, se alguém não quiser se mostrar, aparecer o rosto aí, pode fechar a câmera e falar por áudio, ou se não se sentir confortável também pode mandar mensagem, tá bom? Que a gente lê e na medida do possível aí a gente vai conversando, tá bom? Bom, só para situar, só para dar um contexto geral para quem está chegando hoje, a gente já teve alguns encontros, né? Então a gente abordou o começo do livro, né? A parte introdutória, depois a gente foi para a parte de conhecer no terreno, abordamos primeiro a gente falou sobre a questão da revolução de si, né? Que está na parte introdutória, então a gente abordou conceitos, pilares, né? Interessante que esses encontros, a maioria deles estão no YouTube, então para quem não pôde acompanhar a época, consegue acessar agora, tá bom? E se situar, né? E para depois voltar aqui nas práticas com a gente e ter já essa bagagem, tá bom? Bom, aí depois a gente conversou um pouco sobre o que não é meditação e o que é meditação, né? Acho que na semana passada a gente conseguiu encerrar essa primeira etapa do livro, que fala sobre o conhecer no terreno e o que não é meditação e o que é meditação, né? E agora a gente vai entrar em outra que chama as 3 vias de confirmação, tá? Para quem está com o livro aí, quiser acompanhar, tá na página 65, né? Como funciona a dinâmica dos nossos estudos. Eu vou pegar algumas partes aqui, vou ler alguns trechos do livro, né, falar um pouco sobre o que eu penso, aí eu abro para vocês também compartilharem, né, isso aqui é uma conversa, não uma aula, então eu só conduzo, então sintam-se à vontade aí para falar o que quiser, tá bom? Bom, então vamos lá. Na página 65, o Gui fala sobre as 3 vias de conformação, certo? E isso tem tudo a ver com os delírios e os enganos das nossas práticas, tá? Primeiro, acho que ele coloca aqui o contexto, tá? Um contexto de análise, né? Das escolas, por exemplo, como um todo, né? Na nossa sociedade como um todo se investiga essa questão de quem sou eu, né? Primeiro ele fala o que nos salva dos delírios e enganos é a experiência direta. Talvez o maior mérito metodológico e maior descoberta dos yogis em relação ao resultado do seu trabalho, né? Aí que ele começa a dar um contexto, né? Citando e abordando outros campos, né, da sociedade que estudam, né, essa questão da realidade última, da verdade, ou seja lá qual o nome que você der para isso, tá? Aí depois ele vai falar aqui que o empirismo, vamos lá, começando. O empirismo materialista do Ocidente define método científico como um conjunto de procedimentos que permite que certos dados objetivos da natureza sejam observados por meio de uma experiência replicável, ou seja, consideramos científico um método de investigação que permita que o mesmo experimento seja repetido diversas vezes, proporcionando o mesmo resultado. Isso tem uma validade inquestionável para as ciências da natureza, em que as variáveis podem ser medidas, calculadas e previstas. Mas, se tratando de ciências humanas, ou ciências do espírito, como a psicologia, a filosofia ou até mesmo a literatura, a metodologia muda
pois nós não somos objetos para sermos analisados objetivamente. Somos sujeitos, e as variáveis são infinitas. Não existe um consenso, até hoje, sobre qual é o método mais correto e eficiente para investigar a subjetividade da consciência humana. Aí ele prossegue aqui no próximo parágrafo, mencionando o livro Despertar, né, de Sam Harris, falando o seguinte: Sam Harris argumenta que o materialismo ocidental conseguiu um incrível avanço nas ciências da natureza, controlando o mundo exterior, enquanto que a espiritualidade oriental conseguiu um avanço igualmente incrível, mas na ciência do espírito, voltando-se para dentro. Bom, né, vamos começar por essa parte aqui. Essa é a grande diferença, né? Porque hoje a gente fala muito sobre ciência, sobre o Ocidente, quando a gente é avançado, né, em questão de análise do mundo externo, né, quanto a gente já evoluiu ao longo do tempo, né? Mas a gente deixa de lado, né, que os orientais eles têm um outro método muito antigo, né, muito eficiente, que é a análise de si mesmo, né? Eles têm enquanto a gente se preocupou, né, e é válido também se preocupar com isso, né, em analisar o externo para dar respostas para a nossa vida, né? Os orientais, as tradições orientais espirituais, né, ou as tradições filosóficas, né, orientais, elas se preocuparam em fundo no interior para entender o que de fato nós somos, né? Eu acho muito legal, eu tive que me socorrer aqui também um pouquinho, a autobiografia de um yogi, que o Yogananda, ele fala aqui, de uma forma sublime, o seguinte: a ciência é capaz de investigar, por exemplo, a natureza externa e o comportamento do átomo, mas a prática da meditação confere a onipresença. O yogi pode tornar-se um com o átomo. Então essa é a grande diferença, porque se a gente pegar essa ciência, né, da alma, né, mesmo a ciência da meditação, né, do encontro da consciência consigo mesmo, ela tem como método, né, como validade, a experiência direta, né, do praticante. Então, isso é muito diferente. Não é você falar meramente do átomo, o átomo tem esse movimento, ele faz isso, aquilo, observa ele, né, para depois você entender o que você é nisso tudo, né? Porque todas essas nuances, todas esses campos, né, da nossa sociedade que estudam, né, porque a ciência também está investigando aquilo que sempre se investigou em todas as sociedades ao longo do tempo. Quem sou eu, né? A gente quer saber o que a gente está fazendo aqui, a gente quer saber de onde a gente veio, para onde a gente vai, né? Então, por um lado, e ela vai, pelo menos a nossa ciência contemporânea, ela vai pela análise do mundo externo, né? Ele vai pegar e vai testar e vai comprovar teorias através, né, dessa parte do empirismo materialista que fala da repetição para chegar no mesmo resultado. Só que isso não nos dá uma resposta definitiva, né? Isso, né, a ciência ela caminha gradativamente e até hoje não se tem nada que fale, olha, o universo é isso, 100%. Há muitas teorias, né, e muitas tentativas de comprovar essas teorias, né? Algumas foram comprovadas, mas ao mesmo tempo também não nos dá essa resposta. Isso chega a ser até um pouco agonizante, né? Porque a pergunta continua aqui, apesar de tudo, apesar de, por exemplo, você ver sei lá, um marco da ciência e tal, isso não te responde internamente o que você é. E as escolas meditativas, as escolas orientais, elas vão justamente nesse ponto, né? Porque, inclusive, nesse ponto, esse ponto aqui gera, inclusive, a análise da ciência, né? Porque a ciência está indo buscar o que, da onde a gente veio, para que a gente, né? Todas essas questões, porque ela parte de um conjunto de indivíduos que sentem essa necessidade de descobrir a realidade, né? E essa é a grande diferença e essa é a grande diferença também das filosofias, né, orientais, dos caminhos, né, das práticas orientais, da nossa filosofia ocidental como um todo, né? A maioria,
por exemplo, né? Eu acho até legal que o Gui, ele sustenta exatamente isso, que ele fala que nas filosofias orientais, em todas elas, há ênfase na busca por algo que, na maioria dos sistemas filosóficos ocidentais, foi descartado ou inviabilizado, que é a experiência direta, né? Ele coloca aqui, o exemplo marcante disso é a filosofia crítica de Kant, ao propor, na sua crítica na razão pura, que toda a nossa intuição não é senão a representação dos fenômenos, que as coisas que intuímos não são em si mesmas tal como as intuímos, ou seja, não podemos capturar nem aprender a realidade tal qual ela é, a coisa em si. Isso chega a ser até um pouco frustrante, né? Porque, assim, todos temos essa pergunta e todos queremos essa resposta. A nossa filosofia, ela tem muitos pontos de vistas, né? Mas, assim, a gente não vê, por exemplo, alguém falando, olha, é isso, né? Há teorias, há pontos de vista, há reflexões profundas, né? Não é que sejam descartáveis. Só que quem foi mais fundo nisso, entre todas elas, foram as escolas meditativas, né? Porque elas falam, olha, não adianta, você tem que experimentar tudo isso, né? Há uma realidade, eles afirmam, há uma realidade por trás de todos os movimentos do mundo da relatividade, do mundo material. Há uma realidade que permeia tudo isso e está além de tudo isso. Mas você tem que experimentar, né? Isso que a difere de todas as outras, né? Porque ela fala que você consegue encontrar a resposta, né? Você consegue entender o que você é, né? Através de práticas que são científicas, né? Elas dão a experiência através da prática, né? E depois ele coloca o Gui aqui que mesmo dentro desse caminho das tradições filosóficas dos orientais, né, principalmente as indianas, muitos olham com enfoque, né, diferente à realidade. O caminho para a realidade, né, o caminho para você experimentar ela. Então, porque dentro da própria Índia, por exemplo, existem diversas escolas filosóficas e diversos caminhos, né, de prática. Todos eles dão nomes diferentes, né, para algumas coisas, dão práticas diferentes, só que no final o mesmo. Ele pode chamar, um pode chamar, por exemplo, de Deus, outro pode chamar, por exemplo, de natureza de Buda, mas no final a realidade, todos os mestres, né, que realizam falam que está tudo é tudo a mesma coisa, né? E ele fala aqui, ele cita, né, quatro escolas, né, de, de, de introspecção e meditação que apresentam vias de conhecimento. Ele fala, por exemplo, o Vedanta. O Vedanta dirá que na medida em que você experimenta o mundo e ao mesmo tempo investiga quem é a consciência observadora deste mundo, quem é o percipiente, receptáculo de todas as percepções, fatalmente concluirá que as coisas do mundo, em sua transitoriedade, são efêmeras. Isto é, não vale a pena refletir sobre elas, uma vez que elas nos enredam, nos aprisionam, nos sufocam. São Maya, as ilusões transitórias do mundo. O Sankhya, a tradição seminal de filosofia indiana, dirá que, a partir da investigação intelectual e prática do sujeito, este se descobrirá como Purusha, o eu real, o ser incondicional, a natureza transcendente. Na medida em que vai se identificando este ponto singular de sua existência, absolutamente pacífico, liberto e transcendente, ele se recorta de Prakriti, a matriz fenomênica do mundo, a natureza no seu sentido mais abrangente, com tempo, medidas, circunstâncias e etc. Existem diversas escolas, né, de filosofia indianas e elas trazem para a gente conceitos e visões umas diferentes das outras para falar sobre a mesma coisa e como se atinge esse objetivo. Atrás e vai adiante, né? É muito interessante se alguém quiser entender melhor as
vou entrar no módulo 2, é bem legal, porque ele vai fundo aqui nessas escolas, né? Porque aqui ele coloca de forma sintética, ele está colocando bem por cima aqui, resumindo elas, tá bom? Aí ele já está falando aqui do ponto de vista do shivaísmo da Caxemira, a tradição do Advaita não seria possível atribuir uma dualidade entre Atman, o eu, e Maya, o mundo fenomênico, o que é uma percepção confusa que não lhe permite conceber que todas as coisas são o divino manifesto aparecendo para si, e que você faz parte integral dessa totalidade. Você é uma porção da totalidade absoluta aparecendo para si mesmo o tempo todo, a todo tempo, em suas múltiplas matizes, né? Já o yoga, a tradição filosófica do yoga, o conhecimento, aprendizado e a aferição justa se dá por 3 vias: experiência direta, inferência, que é a capacidade de fazer combinações entre as coisas que já conhecemos para construir um conhecimento de forma indireta, transmissão por uma fonte fidedigna, um mestre ou uma escritura. Ainda que a segunda e a terceira sejam meios válidos para aprendermos algo, os sábios dirão que o conhecimento só será seu quando, por via da experimentação direta ou intuitiva do saber, você se apropriar dele, né? Ou seja, todas essas escolas, elas abordam a realização da verdade, a realização última do que é o que somos, né? Isso, e eles foram muito mais a fundo do que qualquer filósofo ocidental ou qualquer, ou que a ciência contemporânea. Todos são válidos, tá? Acho que não é uma crítica, mas estou falando a questão da profundidade e do estudo de si mesmo. Ninguém foi tão fundo quanto os orientais nisso, né? E esse legado que eles deixaram para a gente, eles, se praticados, produzem efeitos até hoje, né? Porque não é só para os orientais, é para o mundo inteiro, é para os indivíduos, é para quem quer isso, né? Mas beleza, estamos falando disso aqui. E como que você percorrendo um caminho desse, quando você começa, por exemplo, num caminho de prática meditativa, um caminho de introspecção, de descobrir quem você é, né, seguindo algum caminho específico, né, que é bastante. Como você confirma, né, como você se livra, como você se livra dessa questão dos nossos delírios e dos nossos enganos, né? Porque a prática, ela vai acontecendo e a gente vai se enganando, né? A gente vai delirando muitas vezes. Nossa mente, ela é assim. Então, como que você sabe que você está indo no caminho certo, né? Que você está seguindo uma trilha, você não está rodando, girando, perdido, né? Quando você começa a ir fundo numa dessas tradições, né? Que nos deram as respostas, né? Porque além deles falarem, olha, tem uma resposta, mas tem um caminho para você atingir essa resposta, entendeu? Então, o Gui coloca, vamos lá, agora na página 68, ele coloca aqui que as 3 vias de confirmação para que essa ciência da prática espiritual se dê de maneira mais precisa são as seguintes. A primeira é o sujeito experimentando aquilo de extraordinário que acontece com sua consciência enquanto pratica. Ele constatando pela experiência direta, e não mais por alguém que lhe disse que é possível, se enxergar os estados transcendentes da consciência. Perdão, perdi aqui, peraí. Vamos lá, de novo. O sujeito experimentando aquilo que de extraordinário acontece com a sua consciência enquanto pratica, ponto. Ele constatando pela experiência direta que é possível, sim, chegar ao estado transcendente de consciência. Então, isso aqui é o que todos os mestres, todas as tradições dizem, né? Na prática você tem que ter a experiência, né? Você tem que se transformar na prática, né? Não é simplesmente você sentar e pronto. Não, a coisa vai acontecer, você vai sentir o efeito dela, né? Elas técnicas científicas. A gente já conversou bastante sobre isso em outros encontros, e essa talvez seja a principal via de confirmação de que você está caminhando no lugar certo. Essa é a prática e está te transformando, né? E essa experiência direta que a gente diz não é simplesmente apenas você experimentar a realidade última da consciência. As pequenas transformações que acontecem em você enxergar algo além daquilo que você enxergava antes, né? Então, isso também é uma experiência direta. Você sentir
você perceber um eu diferente daquilo que você estava acostumado, né? Uma visão diferente daquela que você estava acostumado, uma inteligência que surge de uma forma que você não estava acostumado antes, né? Que vem de outro lugar, de uma fonte muito mais né, profunda do seu ser. E até que você atinja, né, a realização suprema da consciência, né? Porque aqui todos esses caminhos, tudo isso que a gente está falando é para responder a pergunta quem eu sou, certo? Então, no final das contas, você vai ter que experimentar isso. Aí a segunda via de confirmação é aquela pergunta que é necessário um mestre de alguma tradição. O mestre tradicional pressupõe um grupo sólido de praticantes que, em suas diversas experiências, cheguem a resultados comuns, assim como os cientistas em seus laboratórios. Constatam os mesmos dados, comparam o debate e comprovam suas hipóteses. Então a segunda via, né, de confirmação de que você está seguindo um caminho, né, tradicional, porque é o que a gente conversou muito no começo, né, de que hoje em dia a meditação, assim, ela ficou bem banalizada, ela virou um produto, né, principalmente aqui no Ocidente. Então a gente tem que ter de confirmação de que está fazendo vai produzir efeito, né? E que vem de uma tradição de pessoas que realizaram aquilo, né? Não simplesmente você leu em algum lugar, não, você tem que entender se alguém que praticou aquilo, verificar se alguém que praticou aquilo de fato realizou aquilo. Isso nos dá segurança para continuar praticando, né? Isso nos dá um norte, né? O que ele fala aqui, que o mestre tradicional pressupõe um grupo sólido de praticantes, assim, pessoas que praticam e ao longo da prática vão percebendo coisas semelhantes, né, mudanças semelhantes entre si, né, por mais que a prática aconteça em cada um de uma forma diferente, os resultados vão aparecendo e eles são semelhantes, então a gente vai se nutrindo um com o outro, né, e vai se apoiando, né, um ajuda o outro, né, e o mestre está sempre ali, um mestre que já realizou está sempre ali para nos corrigir e nos colocar no caminho e nos incentivar e nos mostrar os nossos enganos. Isso é muito importante, né? E a terceira via de confirmação, né, que o Gui coloca aqui, é algo que amarre tanto o preceptor quanto o discípulo é necessário. Isto é, uma escritura. Todas as tradições meditativas e místicas vão se fundar em textos sagrados, que tentam não só traduzir o intraduzível dessas experiências sublimes, como também dar um norte e uma bússola para que discípulo e professor percebam parte de algo que não seja exclusivo, pois essa exclusividade coloca em suspeita a validade dos resultados. Esses são os textos sagrados, né? Inclusive com o qual essas tradições trabalham. Todas as tradições vão utilizar textos, né, que tentam, é o que ele coloca aqui, tentam colocar essas experiências meditativas no papel de uma forma que ela abrange uma comunidade, né? Todos esses textos revelados através de mestres de todos os tempos, eles estão aqui para nos auxiliar, eles são os bússolas também que nos indicam se o caminho o caminho correto, né? Então, e eles nos ajudam a nos entender também, porque aí eles vão falar sobre essa realidade última e isso, de certa forma, nos auxilia, né, no caminho, né? Os mestres falam que no final das contas, né, quando você atingir a realização, você não vai precisar de mais nada, porque você próprio se torna uma escritura, né? Você próprio se torna os ensinamentos. Então, mas essas são as três vias em que você consegue se apoiar e sempre se consultar para ver se você está seguindo num caminho coerente, né? Para ver se você não está delirando, se você não está entrando em enganos, né? Se você não está seguindo algo de uma forma correta, se você não está praticando de forma correta, né? Eu acho que tudo isso, todas essas vias de confirmação, elas são feitas para nos deixar lúcidos, né, nas nossas práticas, para não deixar a gente começar a viajar muito, né? E colocar o nosso pé no chão, né? Mas e aí, fala um pouco o que vocês acham, porque eu já falei bastante hoje, mas eu queria saber um pouco sobre o que vocês acham sobre as três vias, né, e tudo isso que eu falei um pouco aí. Vou ver que mandaram mensagem, né? Não consegui ver. Deixa eu ver aqui sobre a inferência.
Ninguém tem nada para falar aí, gente? Vamos deixar. Vocês estão me ouvindo? Eu sempre que quando eu pergunto assim, Vitor, ninguém me responde, Vitor, eu tem acho que eu uma tô sem pergunta. internet. Tá, Oi, Vitor, tá me escutando? pode falar. Tem Uhum. uma pergunta da Josélia Eu vi aqui. no chat. Gostaria que me explicasse sobre as interferências e como seria essa forma Diferenças. em... Alguém pode me auxiliar nessa pergunta? Inferência, que é a capacidade de fazer combinações entre as coisas que já conhecemos para construir um conhecimento de forma indireta. Então, você, por exemplo, é o que eu entendo também, tá, gente? Eu também sou um estudante, assim, que é a capacidade de a gente combinar com as coisas que a gente já conhece, essa experiência, né? Você fazer como se fosse uma inferência, é como se fosse uma analogia, eu não sei também, acho que isso eu tinha que perguntar até pro Gui, porque eu também não entendi direito. O que vocês acham? Vitor, Oi, fala aí, Lu, me ajuda nessa, que eu não sei. a pergunta da Josélia está aqui na página 67, quando o Guilherme explica que, segundo a tradição filosófica do yoga, o conhecimento, aprendizado, aferição justa se dá por 3 vias, né? Então, o que ela perguntou é sobre as inferências, né? Tá bom. A inferência, ele está explicando aqui, que é uma dessas 3 vias do yoga, é a capacidade de fazer combinações entre as coisas que já conhecemos para construir um conhecimento de forma indireta. E aí é justamente isso que a Josélia está perguntando, como seria essa forma indireta, né? Refletindo aqui, como o Vitor falou, eu penso que, assim, que eu entendo, né? Seria também um conjunto de experiências que você vivencia, que não seria aquela experiência direta, né? Das coisas que já conhecemos, e aí nos levaria a um tipo de experiência indireta, né? Mas, Josélia, a gente pode fazer o seguinte, como aqui o Guilherme sintetizou, né, várias escolas filosóficas, então a gente pode, claro, falar com ele, né, nos aprofundarmos especificamente nessas inferências, o que seria essa forma indireta, e no próximo encontro podemos trazer para você mais esclarecimentos sobre esta via, ok? Eu acho que fica bem legal, viu? Alguém tem mais alguma colocação? Porque eu acho que é um conceito meio diferente. E assim, lendo, eu entendo também que é você fazer uma análise com base nas coisas que você já conhece, você já experimentou, para você analisar. Tá cortando muito o seu áudio. Vitor, tá travando a sua internet. Voltou. Então, minha internet está ruim o dia inteiro. Voltou agora. Voltou. Minha internet está ruim o dia inteiro. Até estava ruim hoje mais cedo. Não sabia nem se eu consegui participar, porque estava muito ruim. Será que Mas essa tirando inferência o eu acho que vídeo análise, melhora? né, com base na sua... Talvez. Melhorou ou não? Ou está ruim ainda? Fala um pouquinho para a gente perceber agora. Melhorou aí ou não? Melhorou. Como que tá? Só completando para tá... a Josélia, Boa, a Josélia respondeu para a gente certinho. Então, Josélia, inclusive, nós vamos verificar com o Guilherme, caso ele tenha também sugestões de textos para que a gente, né, se aprofunde mais nessas 3 vias, na inferência, e nós traremos também essa indicação bibliográfica, tá bom? Agradecemos a sua colocação. Eu acho, assim, ó, deu um Google aqui para nos ajudar também. E você pegando o significado, né, lógico da palavra inferência, é uma operação intelectual de proposição de sua ligação com outras já reconhecidas como verdadeiras, né? Ou seja, você vê algo desconhecido, né, para você, mas com base nas suas experiências, né? E você reconhece aquilo também como uma verdade,
né? Você dá validade para aquilo em decorrência da sua própria experiência, entendeu? Por exemplo, deixa eu pensar num exemplo aqui para tentar. Alguém fala, olha, se você fizer isso, você terá problemas. E você pensa, pô, será mesmo? Aí você analisando com base nas suas, na sua vida mesmo, ou nas suas percepções, você fala, não, de fato, o que ele está falando é verdade, porque se eu colocar isso em prática na minha vida, eu vou ter problemas, né? Por inferência. Eu acho que seria algo desse tipo, né? Não sei se ficou claro. Acho que é mais ou menos Que é assim. algo meio fechado, né? Um conceito meio fechado. Mais ou menos assim. Olha, não põe o dedo na tomada que você vai tomar um choque. Não põe o dedo lá, que você vai tomar um choque. Né? Aí você vai Eu lá acho que é com base nisso mesmo. É partir daquilo Ou tipo, que nós já conhecemos, né? Isso mesmo. Para fazer análise de alguma coisa, diferente da experiência direta, que a gente vai se aprofundar num autoconhecimento, numa busca da verdade, eu acredito que seja isso. Então, tem tanto a experiência direta, né, que a meditação nos trará, quanto faz parte também do yoga essa nossa experiência indireta, né? Eu acredito que seja isso. Mas é bem bacana, muito pertinente a colocação para que a gente possa explorar mais esse item, né? Eu acho que isso entra bastante no campo da reflexão na inferência, porque você, por exemplo, lê sobre algo e você reflete com base nas suas experiências e você entende que aquilo é verdadeiro, né, com base nas suas próprias experiências, né? É um conhecimento indireto, não uma experiência direta. Você fez uma reflexão, não é uma experiência que você fala, olha, se consolida em você na hora, mas é uma questão, uma operação intelectual de reflexão, né? E você analisar, por exemplo, olha, uma escritura fala sobre isso, né? Por exemplo, para fazer algo, você não faz, você analisando com base na sua experiência, fala, nossa, se eu fizer isso de fato, vai operar alguma coisa diferente? De fato, isso que ele está falando é verdade, né? Utilizando de uma reflexão com base em inferência, isso é um conhecimento indireto que você recebe, né? Não sei. Eu acho que é isso. É o mais longe que eu consegui chegar aqui, ô Josélia. Bom, vamos lá então. Mas eu prometo que eu vou conferir se é isso mesmo. Não sei se ficou muito confuso. Tá. Eu acho que é mais reflexão mesmo. Né? Você lê algo com base na sua experiência, você valida aquilo se é verdade ou não. Né? Bom, vamos lá. Mais alguém quer falar alguma coisa? Bom, então a gente concluiu aqui, né, lendo no começo desse capítulo, né, que existem várias nuances da sociedade que estudam, né, os indivíduos que estudam a nossa maior pergunta, né, que se aprofundaram nela, né, quem somos nós, o que somos, para onde vamos, e de que forma cada um, né, abordou esse tema e aborda esse tema, e como a filosofia oriental, as práticas orientais, né, nos trouxeram e dão respostas mais contundentes, né, dão respostas falando que isso se dá pela via direta, né, pela experiência, né, e depois a gente passou aqui pela via de 3 confirmações, para ver se aquilo que de fato você está praticando, né, pode ser confirmado, se você está indo na direção certa, né. Bom, aí o Gui coloca aqui bem legal uma ilustração alegórica que o Swami Rama dos Himalaias, né, ele sintetiza essa história, tudo isso que a gente falou até agora sobre as 3 vias de confirmação e tal, ele coloca como uma história do Swami Rama dos Himalaias, né, que ele contava. Ele conta assim: certa vez, um discípulo que havia crescido no alto das montanhas, junto a seu mestre, ouviu alguns aldeões comentando ao longe sobre o leite, sobre quão delicioso foi fazer o de jejum com um copo fresquinho da bebida. Vivendo intenso treinamento todos os dias, comendo apenas folhas e hortaliças, ele não fazia ideia de que sabor tinha o leite, nem de onde vinha. Não que fosse proibido de beber, mas seus afazeres e o local onde vivia não permitiam nem que saísse, nem que criasse as vacas ou cabras por ali. Ele confessou a seu mestre o ardente desejo de provar da bebida.
dizendo que nem mais conseguia prestar atenção para meditar enquanto não saciasse seu desejo. O sábio, muito comovido com o menino, concedeu alegremente a permissão. Antes do menino partir, explicou-lhe como era o leite, um líquido branco como as nuvens e mais espeçoso que a água. De onde ele vinha, de onde ele vinha. De uma vaca, um grande animal que se sustentava sobre 4 patas, e que era obtido por meio da ordenha, exprimindo o que ele chamou de tetas. O discípulo tomou a bênção de seu guru e foi em busca de seu precioso tesouro. Feliz, o garoto desceu a montanha e, chegando a um vilarejo, viu ao longe uma estátua antiga de uma vaca. A seu lado havia um balde de tinta branca, que alguém havia deixado lá por acaso. Ora, vejam, devo estar com sorte. Mal saí da montanha e já encontro a vaca e o leite. Devem ser as bênçãos do mestre. Não teve dúvidas. Agradeceu aos céus por sua busca ter se concluído tão rápido e bebeu o conteúdo todo do balde, sem nem se importar com o sabor estranho que aquilo tinha. Deve ficar melhor conforme eu me acostume, pensou, e continuou a beber. Logo ele caiu no chão com dores terríveis na barriga e foi levado pelos aldeões para um hospital. Passou muito tempo desacordado e, quando despertou, o mestre estava ao seu lado com um olhar severo. Mas foi o discípulo quem o repreendeu. O senhor é um péssimo mestre. Por sua causa e desse maldito leite eu quase morri. Como assim? Disse o mestre. Porque acha que foi minha culpa? Eu encontrei a vaca exatamente como o senhor disse. A seu lado estava o leite e eu bebi. Foi isso. Aí o mestre perguntou. Você ordenhou a vaca com suas próprias mãos? Não, achei que não fosse preciso. Havia um balde com a coisa branca e espessa ali. Sorrindo, o mestre disse. Aí está a resposta para seu sofrimento. Você não quis beber o leite, que veio de seu próprio esforço e experiência, mas algo feito por outra pessoa. Sem a experiência direta, não é possível obter conhecimento verdadeiro, e você fica vulnerável à própria preguiça e ignorância. Bom, essa história demonstra bastante, né, tudo isso que a gente conversou antes sobre as 3 vias de confirmação e como é necessário a gente praticar, né, ir atrás, né, experimentar, né, e o Gui coloca isso de uma forma bem legal aqui no final, no seguinte sentido, né, ou seja, não aceite comida pré-mastigada, nem verdades pré-explicadas, tire suas próprias conclusões, veja o resultado verdadeiro ou falso de suas buscas, escrutine e ponha à prova o que as pessoas dizem ser verdade, o nome disso em sânscrito é viveka, discernimento, uma das bússolas mais confiáveis que você tem para se conduzir num bom ou mau caminho, desde que você se previna de não confundir discernimento com presunção e soberba. Bom, pensando nisso, eu penso o seguinte, que essa questão do discernimento e do questionamento, eles são fundamentais na nossa prática, né? Aliado com a experiência direta, com os mestres, com a escritura, a gente tem que questionar, tem que saber duvidar, né? Tem que saber questionar o que eles falam sobre a verdade, inclusive, né? Não adianta a gente pegar os livros sagrados, não adianta a gente pegar os ensinamentos e a gente não aplicar nas nossas vidas, não duvidar deles, não querer experimentar o que eles estão falando. Aqui que ele está falando, a gente tem que ir atrás, é o que a gente fala, dói, demora e dá trabalho, porque é um trabalho de mudança, é um trabalho de busca por uma realidade, né? A busca de nós mesmos. Então, se o mestre fala, olha, a realidade é dessa forma, não é simplesmente para você falar, tá bom, fechar o livro e dormir, né? Você tem que descobrir o que ele está falando, você tem que usar o seu discernimento, né? E você tem que usar essa espada do discernimento justamente também quando você acha que já tem conceitos prontos sobre aquilo, né? Porque é muito fácil, que a gente vê, muita gente, né, muito teólogo, muita gente que acha que sabe tudo sobre tudo, né? Sobre as escrituras, tem pessoas que né, estudaram a vida inteira sobre isso e não experimentaram, né, o que estava escrito ali, não experimentaram na vida deles o que era aquilo, né? Então, o discernimento, essa coisa de, olha, duvidar é super importante no caminho, é super importante você ler algo e querer ir atrás para ver se aquilo de fato é verdade, né? Essa é a grande diferença e acho que isso que a prática meditativa ela faz, né? Porque você praticando, você vai experimentar aquilo, né? Ela vai ter uma resposta. Então você tem que ler, você tem que estudar e tem que ir lá e sentar e querer experimentar tudo aquilo.
E depois que sentar e experimentar algo, levar isso para sua vida cotidiana, incorporar isso em você, porque isso faz parte de você, né? Então, o discernimento é o nosso grande guia, ele não deixa a gente ficar entrando em delírios e enganos, né? Ele fala, não, pera lá, será que você sabe mesmo tudo isso que você acha que você sabe, né? Será que você não está com muita certeza sobre o caminho, né? Ou será que isso que você está fazendo de forma correta, né? Isso é muito importante, porque quando a gente conversou muito disso no último encontro, sobre quando a gente sabe muito também, né? Quando a gente acha que a gente sabe muito, quando nossa mente está cheia de certezas, isso bloqueia a gente, né? Porque a gente ler aquilo, interpretar somente intelectualmente não nos dá resposta, né? O Gui coloca aqui de uma forma muito legal sobre o que né? Iluminação. Quando você quer saber se você de fato é iluminado, ele fala, ó, você só saberá que é iluminado que conhece de si em qualquer tempo, lugar e circunstância, que está absolutamente apartado, liberto de todos os tipos de sofrimento, se tiver parâmetros de comparações viáveis e se tiver experiências claras de que o sofrimento não é mais uma realidade sua, né? Olha, assim, estudando a vida, por exemplo, de Shakyamuni Buda, depois que ele abandona, né, ele desiste da vida real, tal, e vai praticar, ele não cessa até que ele experimentasse mesmo, até que ele descobrisse e acabasse com o sofrimento que tinha nele, né? Foram 8 anos de prática, né? E de descoberta, e no fundo ele passou por vários professores, né, na época, e mesmo assim, mesmo quando ele atingia níveis profundos de consciência, ele falava, nossa, mas isso aqui eu ainda sofro, eu ainda não descobri porque eu sofro, né? Então, foi só depois de muita prática que ele conseguiu experimentar e se tornar, né, e ser, né, um iluminado, porque a partir do momento que está, será que eu sou iluminado? Talvez você não seja mesmo, né, porque é uma questão de ser, né? Isso vai muito além de você se questionar se é ou não, né? Se você possível a sofrimentos, então talvez você tenha chegado lá. Mas antes disso, você tem que trabalhar muito e você tem que usar o discernimento, né, nesse momento. Porque quando essas perguntas, ou uma experiência muito forte que você tenha, mas que não é a resposta final, você não pode ficar parado nela. É o que o nosso mestre, né, sempre fala pra gente, vá mais fundo, né? Por mais que você tenha experiências e que isso seja o combustível, né, você tem que ir mais fundo, você tem que experimentar o que é mesmo, né? Não adianta se você simplesmente olhar um pouco e achar que já sabe ou que já é aquilo, né? Então essa outra ferramenta, né, que em conjunto com as 3 vias, ela vai te deixar lúcido, não vai te deixar cair nos delírios e enganos da prática, né? Sempre mais fundo, sempre, né? Sempre duvidar, né, do que você sabe, né? Sempre caminhar, sempre não achar que você já chegou lá, né? E aí acho que é isso. O que vocês acham? Falem um pouquinho também, gente. Eu acho, posso falar um minutinho? Eu achei muito Claro, Rony, por interessante esse favor. parágrafo, né? Ou seja, não aceite comida pré-mastigada, nem verdades pré-explicadas. Ele resume muito bem o que explica lá em cima, né? Os três pontos, né? Você fala, cara, senta e experimenta, né? Tenha como base um ensinamento, um mestre, né? Alguém que te conduza também, que no caso é a nossa sangha, né? O nosso grupo de estudo, isso tudo é o nosso ponto de apoio, né? E a última que ele fala cadê o último? Ele fala não sei de comida pré-mastigada, nem verdades pré-explicadas. Ou seja, a gente precisa experimentar. Não tem jeito. Senta, faz, medita. Cada um vai ter a sua percepção, cada um vai estar num estágio diferente, né? Mas assim, a gente vai trocando experiências, vai
vai um apoiando o outro, né? E é muito interessante. Esse parágrafo, para mim, marcou muito. Eu e a Cláudia, que a gente estava lendo, eu falei, olha, antes de você ler, Vitor, a Cláudia até que me mostrou, eu falei, olha esse parágrafo como resume uma síntese do que está lá em cima, né? E é bastante interessante mesmo, cara. Não adianta alguém falar para você, olha, faça que é assim ou é assado. Não adianta. Não adianta você ler todas as biografias, todos os livros, se também você não experimentar. Senta, faz e aprende, né? E tenta responder a pergunta que o nosso mestre sempre fala para a gente. Quem sou eu? Quem sou eu? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. É essa nossa diretriz. Né? Vai aí, Vitão. Perfeito, Paulinho. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Beleza. E só complementando, ô, Paulinho, o que você está falando, eu acho muito interessante, né? Tem uma parte da autobiografia de um yogi em que o Chico Teshwar, ele quando dirigiu o estudo deles com os discípulos, né? Ele falava o método intensivo de concentração, pelo método intensivo de concentração total. E ele fala o seguinte: a sabedoria não é assimilada com os olhos, mas com os átomos, dizia. Quando a convicção de uma verdade não estiver apenas em seu cérebro, mas em todo o seu ser, é que poderão modestamente dar testemunha de seu significado. Ele desencorajava qualquer tendência que o estudante pudesse ter de considerar o conhecimento livresco como o degrau necessário à realização espiritual. E aqui ele está falando exatamente de experiência, né? Eu acho que é o que o Gui começa falando nesse capítulo, né? De que, diferente de todas as outras nuances, né? De pesquisa da realidade, essa questão da experiência direta, de você poder experimentar aquilo, essa é a mais diferente de todas, porque ela vai te revelar, ela vai te dar a resposta, né? Não adianta a gente falar, né? O Gui fala muito dessa máxima de que o mestre fala, você acredita em Deus? Eu acredito, mas você já ouviu? Não. Então como você pode acreditar, né? Isso é um ensinamento, não sei se é de qual escola, mas é o que move a prática, né? Pera lá, se você está falando sobre isso, experimenta isso. Não adianta você ler por verdade, não adianta eu ler o Bhagavad Gita de frente para trás e saber tudo sobre aquilo se eu não coloquei, se eu não experimentei nada do que está ali de verdade, né? Você não descobriu o que eu sou, né? Porque são só bússolas, né? Os livros, né? Até mesmo a prática em sanga são direcionamentos, né? Essas vias são vias de direcionados, mas a grande chave da questão é a experiência né? Vitor, Você experimentar aquilo que você está buscando. posso falar? Oi, Alder. Oi, Vitor. Claro, por favor. Tem um exemplo Por favor. que eu acho que é muito, muito pertinente, dá para entender bem. É aquela história, você decora todos os cardápios, mas não experimenta a comida. É isso. É isso. Você tem que É comer, exatamente né? Não adianta decorar o cardápio, saber tudo e não saber o gosto da comida, entendeu? Eu acho que isso aí é muito, esse exemplo Exato. aí, para mim, que fechou. Exato. Você pode ouvir alguém falando sobre arroz, você pode ler 200 livros sobre arroz, mas se você não comeu arroz, você nunca vai saber o que de fato é o arroz. Eu acho que Principalmente o arroz da Aldelize, extremamente hein? válido. Que bom, hein? Comer. Principalmente o arroz da Aldelize, que é uma sacanagem ali. Verdade. Mas ó, deixa eu falar mais uma coisa, o Vitor. Até para os novos aí, talvez que não tenham, só um pouquinho mais, né? Estão começando esse ano com a gente. Você Claro. comentou a autobiografia de um yogi, né? Para os novos que estão no grupo chegando aí, nós estudamos esse livro o ano passado. Como nós estamos fazendo agora com o Desperte Já, nós fizemos com a autobiografia de um yogi. Por isso que a gente usa, às vezes, como fonte de referência, né? Fonte de dados.
que é uma leitura bastante interessante também. Exato. E é da nossa tradição, né, também. Então, a gente tem uma ligação bastante forte com o livro e com os mestres do livro, né? Você falou alguma coisa, Lu? Interessante a gente... Alde. Pode. Como o Paulinho falou, nós já estudamos a autobiografia do Jung, mas acho que era bom a gente voltar, porque hoje a gente já tem outra visão, né, Paulinho? Daqui a pouco nós temos que voltar a fazer de novo o estudo, porque nesse período aí a gente começou a perceber diferente. E aquele livro, acho que cada vez que você lê... Cada vez é uma coisa, né? Um entendimento mais profundo, né, Delise? É bem interessante mesmo. Exatamente. Uhum. Pronto, vida, desculpa. Mas é aquela coisa, toda vez... Não, que interferência. É uma roda de diálogo isso aqui. É que se você deixar de falar, só a gente fala, Vitor. Vou desligar lá. Não, hoje eu falei pra caramba. Mas é isso. E toda vez que você lê, você vai ter uma experiência diferente, né? Porque a prática vai te transformando também, né? E cada um pode falar, nossa, ele tá falando disso também, né? É aquela coisa, né? Cada ensinamento, os ensinamentos de mestres, eles têm muitas camadas de entendimento, né? Então, você vai percorrendo cada uma delas e cada vez que você lê ou que você tem alguma experiência, você fala, nossa, ele estava falando isso aqui também, né? Há um leque, não é só algo literal, né? O grande problema, né, é o que falam, né? Você lê essas palavras de forma literal, você acaba matando o ensinamento também, né? Porque tem várias nuances. Então, você tem que percorrê-las para entender a profundidade, né, de um ensinamento de um mestre realizado. Ô, Vitor, a gente tem uma vantagem, né, aqui no nosso grupo, porque a gente é uma especialista aí na autobiografia do Jung, que é a Luciana, né? Ela que deu todo o curso para a gente, não é? Imagina, ela sabe de trás para frente. Não, eu sou uma buscadora e uma estudante igualzinho como vocês, né? Estamos todos juntos em Sanga, né? De mãos dadas, como a gente sempre fala, como o Guilherme sempre nos lembra, para quando um, né, escorregar ou cair, a gente está ali de mão dada e um vai levantando o outro e vamos todos seguindo firmes, né, rumo a esse conhecimento, a essa experiência direta. Mas eu quero aqui, inclusive, foi muito dizer que foi muito bom o Paulinho lembrar, né, do nosso estudo da autobiografia de um yogi. Inclusive, eu coloquei agora aí no chat o nome do livro, né, que é de Paramahansa Yogananda, que é um dos livros assim fundamentais do nosso estudo, do nosso instituto. E foi bastante interessante os nossos diálogos sobre ele, porque a gente vai trocando experiências, né? Por isso da importância da Sangha, que é a comunidade, né? Isso que a gente está vivenciando aqui. E foram muitas experiências que nós trocamos nos nossos encontros, um ajuda o outro a compreender o que está no livro, e como vocês falaram, a cada leitura a nossa visão é diferente, e aí que eu acho também que a gente pode até falar daquela experiência indireta, né, que é por meio do conhecimento. Então a gente vai conhecendo ali e faz parte também do yoga, né? Inclusive existe o yoga do conhecimento, né? Que é o Jnana, né? E então foram assim, experiências muito enriquecedoras, e sempre que a gente relê, a gente vai perceber que tem muita coisa por trás de cada história que Yogananda conta, porque ali são várias passagens, né, da vida dele, que ele encontra com vários mestres, naquela busca da realização, né, ele quer ir para o Himalaia, quer encontrar a realização divina, e o que eu sempre dizia nos nossos encontros é que é muito interessante a leitura de uma autobiografia, porque a gente se identifica com a busca, da forma como Yogananda nos conta no livro, que ele foi buscando, vivenciando várias coisas, ele coloca várias dúvidas, ele coloca também
tudo que ele passou, os seus medos, né? E a gente o vê ali como um ser humano, né? Que, claro, ele se tornou um mestre realizado, mas é muito interessante que sempre os mestres, quando assim, os livros de autobiografia de mestres que eu li, como, por exemplo, também do Gandhi, eles nos mostram todo o percurso, né, o caminho que eles correram, colocando que eles tiveram muitos aprendizados, que eles tiveram as dúvidas, e a gente se identifica, né, com essas histórias. Então, é muito interessante. Inclusive, aqui nesse capítulo que a gente leu hoje do Guilherme, tem um trecho que fala deixa eu ver se eu acho aqui, de Vivekananda. Isso, deixa eu só, aqui. Achei que Vivekananda, né? Ele nos conta quem foi Vivekananda, e aí ele coloca assim: pode parecer uma surpresa, mas Swamiji Vivekananda não foi sempre o gênio iluminado que encantou o mundo na virada do penúltimo século. Ele foi um jovem inquieto e cheio de dúvidas, receios e oscilações, como eu e como você. Era intelectualmente brilhante, é verdade, mas o seu brilhantismo levou-o para caminhos tortuosos de descrença e esvaziamento. E qual não foi a surpresa quando esse Maharshi, esse sábio cujo conhecimento se imortalizou para a posteridade, encontrou o seu próprio mestre, não em um Gyanin, mas num místico racionalista e cético como ele, mas em um devoto tão embriagado de amor pelo divino que seus contemporâneos o chamaram louco de Deus, Shri Ramakrishna Paramahansa. O casamento espiritual entre esse mestre devoto e simples e desse discípulo cético e racional não poderia ter sido mais improvável e jamais poderia ter dado tão certo. Foi Vivekananda um dos responsáveis pelo renascimento espiritual e cultural da Índia, realizado por Ramakrishna e outros sábios, e foi só pela experiência direta que ele se tornou o colosso que faria tal tarefa possível. Então, aqui nesse trecho, né, Guilherme nos lembra isso, né, que os mestres, eles tiveram muitas vivências, né, para obter essa realização. Inclusive, para quem tiver interesse, Vivekananda também tem vários livros muito interessantes, Raja Yoga, Karma Yoga, depois a gente pode dizer também os nomes para colocar no chat para vocês. E quando vocês estavam comentando, o Paulinho, ouvindo os comentários do Paulinho, eu também estava pensando no seguinte: na nossa busca, como a gente vem falando, as técnicas são as mesmas, né? Nós praticamos as mesmas técnicas, mas a experiência será única, inclusive porque cada um tem uma bagagem, né? Cada um está em um estágio, já teve experiências de vida e será única. E o importante também é nós evitarmos as comparações, né? Porque muitas vezes a gente vai pensar, mas eu ouvi a experiência de uma pessoa, aquela pessoa meditou e me disse que praticou, né, a meditação e me disse que teve a experiência X, Y, Z, e eu não tive. Eu fiquei de olhos fechados, não vi nada, né? Não sei, parece que nada aconteceu. Então, às vezes, a gente é comum, né, o ser humano partir para comparação com o outro, né? E isso acaba prejudicando, porque a gente sempre tem que lembrar que a experiência será única. Então, não é porque a prática meditativa para uma pessoa foi daquela forma que para o outro vai ser igual. Os benefícios, sim, como o Vitor destacou no início, achei muito importante, os benefícios, sim, os resultados, né, de lucidez, discernimento, contentamento, eles são descritos e podem ser obtidos por todos. Agora, a forma como isso acontecerá pode ser bastante diferente, né? E o tempo também. É isso.
Eu pensei que tinha travado aquilo. Você parou de falar, eu pensei que tinha travado aqui. Que deu uma Não, era travada que eu antes de queria separar. só estava aqui me lembrando só disso, né? O quanto as comparações podem nos prejudicar em todos os campos da nossa vida, né? Mas também podemos levar para a meditação. É Verdade. verdade. Você falou uma coisa de Pode falar, pode falar. Oi, você me ouviu, Claudinha, pode Vitor? falar, por Tudo favor. bem? Tô ouvindo. É, Tudo bom você? tudo ótimo. Realmente, eu fico imaginando todos esses grandes, esses mestres maravilhosos, a revolução de si para cada um. Então, nós falamos hoje sobre o discernimento, que é a arma mais poderosa, né, para a gente realmente chegar a uma revolução de si. Então, e como que a gente consegue ter discernimento, trazendo para o nosso dia a dia, para a nossa vida? É essa busca incessante pela verdade, essa busca pelo conhecimento. Eu acho que, mais do que nunca, a humanidade precisa disso. Essa busca incansável que esses mestres tiveram para fazer essa revolução de si e essa revolução na humanidade, né? Que a gente vê todo o resultado desse trabalho. Então, esse trabalho que a gente vai fazer em cada um é a busca, é o conhecer incessantemente. A gente não pode parar, porque o mundo está mudando a cada minuto e a gente tem que realmente saber discernir e saber o caminho a tomar, né? Então, acho que foi muito importante para mim esse capítulo. Obrigada. Perfeito, Claudinha. E o que a Lu falou é legal, né? Porque ela falou, essas nossas conversas, ela funciona mesmo com conhecimento, né, sobre inferência, né? Que a Josélia perguntou, mas porque quando você me dá uma visão, né, diferente daquela que eu tenho, e eu analisando com as minhas experiências, falando, nossa, o que ele está falando de fato é verdade, isso é uma inferência, e é indireto porque não fui eu que acessei essa verdade por mim mesmo, eu escutei de outra pessoa para depois fazer essa análise, essa reflexão e perceber que aquilo é verdade. Acho que é isso, é a inferência, né? Acho que a Lu conseguiu me clarear bastante. E o que ela colocou aqui sobre os mestres praticarem, isso é muito interessante, né? Pô, Shakyamuni Buda praticou por 8 anos, né, na floresta. Todos os mestres da linhagem, desde Lahiri Baba até Shukdeshwar, Paramahansa Yogananda, eles praticaram, né? E isso nos dá uma segurança para praticar também, porque se simplesmente eles já tivessem nascido profetas, né, tivessem nascido como um santo, uma pessoa realizada, você fala, nossa, para mim tem poucas chances. Mas não, todos eles praticaram, todos eles passaram por esses processos de modificação de consciência até atingir a realização, né? Até mesmo Ramakrishna, né? Ramakrishna, que a Lu citou aqui e que é considerado muito pelos indianos como uma encarnação divina, né? Ou um avatar. Até ele praticou por muitos anos, né? E praticou em muitos caminhos. Ele trouxe essa visão de que todas as religiões são verdadeiras, porque ele praticou todas e realizou todas, né? Ele praticou o cristianismo e realizou a comunhão divina pelo cristianismo. Ele praticou o Tantra e realizou a comunhão divina pelo Tantra. E praticou o Islã e realizou a comunhão divina pela prática do Islã. Então, ele fez esse experimento, né? E falou, olha, e no final das contas ele falou, olha, todas as religiões são verdadeiras, né? Todas elas falam de um mesmo Deus e por elas você consegue realizar ele, né? Então, assim, até uma encarnação divina, que falavam que era Ramakrishna, praticou, né? Então, isso traz resultados, né? Isso modifica a consciência, né? E o que é legal é que a Lu leu até uma parte aqui sobre o Vivekananda, né? É que o Vivekananda era extremamente cético e ele era muito do Viveka mesmo, né? Um jnani, né? Alguém que vai pelo caminho da sabedoria. E o mestre dele, Ramakrishna, ele era um bhakta, né? Ele é extremamente devocional,
né? Ele tinha uma devoção por Deus e pela Mãe Divina, né? Por Kali, que era... Ele entrava em transes, né? Em devoção por ela. E ele foi o mestre do Vivekananda, né? Que era extremamente cético, né? E aqui é a parte legal que o Gui coloca, né? Que ele fala desse encontro. Ele fala, quando se conheceram, Vivekananda ficou extremamente intrigado com aquele pequeno, levemente gago e estranho homem, tratando-o como um filho que retornava ao lar. Tudo aquilo lhe parecia muito consistente com as ciências com as quais se afinava. Mas foi o próprio Ramakrishna que disse ao discípulo algo que removeria todas as suas dúvidas metodológicas ou existenciais. Teste-me. Teste-me como os agiotas testam suas moedas. Teste-me até que não lhe reste dúvida de que eu posso lhe mostrar o caminho. E assim como seu próprio mestre fez antes dele, o Swami testou os métodos, testou a veracidade do que ouvia, se aprofundou nas experiências, colocou tudo em xeque e quando finalmente percebeu o poder daquilo que aprendia e recebia de seu guru, pôde cessar o mar tempestuoso do coração e chegar à autorrealização. Talvez por seu próprio percurso e por ser um autêntico mestre, é que ele costumasse dizer a seus próprios discípulos, comecem pela dúvida. Isso tem tudo a ver com Viveka, né? O Vivekananda. Testar, né, os ensinamentos, né? O mestre dele, que era um Bhakta, e falava, olha, use disso, porque essa é uma ferramenta extremamente poderosa, né? Ele, que era um mestre devocional, ele fala, olha, não abandone jamais, né? Até pessoas de natureza devocionais, não abandone jamais o discernimento, porque ele é uma régua, né? Algo que te coloca lúcido no caminho, duvide, vá mais fundo, né? Eu acho que o discernimento é o ir mais fundo, é não se contentar com aquilo, ou com um pouco que você já caminhou, né? Então é o que a Yogi coloca falando no fim, né? Busque você mesmo suas experiências diretas, né? Isso é o que a gente faz, a prática é essa, né? A gente pratica para tentar entender quem a gente é. A gente acredita que isso só vem pela experiência direta, né? E por isso que praticamos, né? Temos que ter essa diligência todos os dias de ir se transformando, né? De tentar alcançar isso que esses mestres falam tanto, né? E colocando em dúvida, né? Todo esse processo e sempre falando, olha, mas será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Até o momento que você experimenta. E quando você experimenta, as dúvidas cessam, né? Alguém tem mais alguma coisa para falar? Senão a gente vai encerrar já hoje. Vitor, só antes de verificar se alguém tem mais alguma dúvida, só lembrar o pessoal que nós temos também um novo curso que está acontecendo aos domingos, né, que se chama Percorrendo as Cartografias Espirituais. Então, as inscrições podem ser feitas pelo nosso site, inclusive nós estamos com um site novo, com bastante informação sobre as atividades do Instituto. Temos também o nosso Instagram, né? Temos divulgado diversas lives com convidados. O Guilherme também, no canal dele, Guilherme Romano, também tem feito lives bastante interessantes. Então, só para lembrar um pouquinho sobre as nossas atividades, inclusive as aulas de Hatha Yoga, que é uma prática também muito importante para a gente preparar o nosso corpo, né, por meio dos asanas, que são vamos chamar aqui de exercícios, né, que é o que a gente faz mais no plano físico, para preparar o corpo para sentar em meditação, né? Então, faz parte também, é importante para as nossas práticas. E nós temos de segunda a sexta, né, as terças e quintas de manhã com a professora Cida, e as segundas, quartas e sextas com a Fabiana. Então, nós divulgamos os horários, temos as fichas de inscrições, inclusive a Hatha Yoga, nós estamos num período no qual as aulas são gratuitas, então aproveitem para praticar, que são excelentes professoras, com muito conhecimento. É isso, acho que se alguém lembrar mais alguma coisa do Instituto, também para falar aí das nossas atividades, fique à vontade. Não, acho que você falou tudo, Lu. E quem quiser, né, olhar melhor, acesse as redes sociais também, né?
Tem lá no Facebook, tem no Instagram todas as atividades certinho dos dias, dos cursos, né? E as lives. Tem bastante coisa aí, bastante material. Mas acho que você falou tudo, Lu. Bom, alguém tem mais alguma dúvida? Ô, Vitor. Alguma reflexão? Não, eu também disponibilizei um horário para atendimento, tá? Período aí de pandemia, eu tenho um horário de atendimento, é só marcar e a gente monta uma sala para o bate-papo, tá? Individual Perfeito. ou em grupo. Perfeito, Ade, bem lembrado. Tinha esquecido. Tá bom. Bom, acho que é Beijo a isso, né, todos. pessoal, então. Vamos fazer Eu só tô a nossa oração de precisando, eu tô encerramento. querendo. Aí, ó, pronto. Depois fala com o Alder, né? Doutor? Isso. Então só mandar um oi aí, a gente marca um horário e a gente conversa, doutor. Tá bom? Legal. Porque se dói, demora e dá trabalho, eu tô na primeira fase do dói, por enquanto. Você fica tranquilo que Faz todos parte. estamos. Ainda dói, viu? Né? Doutor, e a gente vamos lembrar aqui de uma mensagem, um ensinamento muito importante do grande mestre Lahiri Mahashaya, que fala, fazendo um dia feito. Então, todos nós estamos nessa busca, dói para todos nós, dá trabalho para todos nós, estamos todos juntos nessa caminhada. Verdade. E apesar de doer, né, é um caminho transformador. É um caminho também que nos liberta, né, de ilusões profundas e nos torna mais lúcidos. Então, ao mesmo tempo que vai doer, porque dói, né, tirar uma roupa tão confortável que a gente tem, dói a gente, né, largar velhas visões de mundo e enfrentar nossos medos e mais. Ao mesmo tempo, isso também nos libera. A gente tem que... Então, passamos, né? Dói, mas também vale a pena, né? No final, o nosso mestre fala sempre, dói, demora e trabalho. É um caminho de transformação que vai te trazer para uma lucidez maior com a vida, né? E vai te dar a resposta que você tanto anseia, que seu coração tanto anseia, né? Bom, vamos encerrar, né? Fazer nosso encerramento hoje. Obrigado, pessoal. Vamos fazer nossa oração. Pelas auspiciosas bênçãos e ensinamentos que nos concedem, rendemos graças e louvores a Deus, aos nossos divinos mestres. Nos curvamos a seus santificados pés de lótus de novo e de novo. Jai Gurudeva Shri Swami Shiva Harananda Ki Jai. Om Tat Sat. Om Amém. Uma boa noite para todo mundo. Espero vê-los na próxima semana. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, obrigada. Ô Lu, Obrigada. depois disponibiliza o contato da Aldelise pro doutor, tá? Né? Doutor, você está lá no nosso Instagram, né? Tô sim. Tá, então a gente faz o contato com você pelo Instagram, tá bom? Lá a gente vai ter acesso lá aos seus contatos, a gente faz contato direto com você, tá bom? Tá bom. E ó, semana que vem vamos leiam, viu, pessoal, o livro. A gente vai começar a falar sobre o barco no mar tempestuoso e seguir nos próximos capítulos, tá bom? Então leiam e tragam suas reflexões, isso é importante. Tá legal. Fechou. Nós não vamos cantar parabéns para Ângela, tá? Não vamos, hein? Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Beijo, Ângela. Tchau. Parabéns, Tchau, Angelita. obrigada. Obrigada, Beijo. querida. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite.